Beleza. Vou revisar então o que a gente viu até agora. O livro Coronavírus e Cristo tem duas grandes partes. Na primeira parte, o autor, John Piper, nos fala sobre o Deus que é soberano sobre o coronavírus. O Deus que governa e governa de forma soberana e exaustiva, ele cuida de todos os detalhes, ele não só planejou tudo, como ele ativamente executa tudo. Deus não simplesmente permitiu o coronavírus como se outro alguém, ou outra pessoa, outro Deus, ou mesmo Satanás, ou a mãe natureza tivesse feito o coronavírus vir sobre nós. Deus fez o coronavírus vir sobre nós, e Deus é soberano sobre tudo isso. Então o autor começa, é isso que ele nos diz na primeira parte do livro, e ele diz que essa soberania de Deus é uma coisa boa, uma coisa doce para nós. Embora Deus tenha uma providência amarga às vezes e nos faça sofrer, nos faça temer, ficar diante da morte, como é nessa ocasião, essa soberania de Deus também é doce. E nós podemos descansar no fato de que não foi o diabo, não foi o homem mau, não foi uma natureza vingativa que colocou o coronavírus sobre nós. Porque senão nós estaríamos nas mãos dessas coisas, desses seres, dessas pessoas. Mas foi o próprio Deus que colocou isso sobre nós. E o mesmo Deus e essa é a frase que o autor repetiu em quase todos os capítulos da primeira parte. O Deus que soberanamente podia agora parar o coronavírus e dar um fim a ele, é o mesmo Deus que continua sustentando a nossa alma e nos dando força, nos dando vida no meio dessa tragédia. Então, esse é um reinado doce, é isso que a gente viu. Esse era o título de um dos capítulos que a gente viu na semana passada. Então, Deus governa sobre tudo, Ele faz isso de forma santa, justa, sábia. Ele faz isso com o seu poder, com a sua onipotência. A gente pode confiar. Deus não deixou de ser santo, justo e bom ou sábio nesse momento. Ele continua sendo santo, justo e bom e sábio em tudo que Ele faz, em todos os seus caminhos. Então, na segunda parte do livro, o autor vai nos falar agora dos propósitos de Deus com essa crise. O que Deus está fazendo no meio disso tudo? Se Deus não perdeu o reinado dele, se Ele não deixou de ser soberano, se isso tudo não foi um acidente, e se Deus continua sendo santo, justo e bom em tudo que Ele faz, o que exatamente Ele está fazendo agora? Então, esse é o assunto da segunda parte do livro. Mas antes de entrar especificamente nas respostas a essa pergunta, o autor meio que abre um parêntese, faz um prelúdio a essa segunda parte do livro, e ele diz: antes de a gente responder essa pergunta, o que Deus está fazendo, nós precisamos estar cientes de que Deus está fazendo 1 bilhão de coisas ao mesmo tempo, e que nós não podemos compreender todo o agir de Deus, não podemos compreender plenamente o que Ele faz. Deus não cabe na caixinha do nosso entendimento. Nós não podemos tentar limitar Deus ou definir, dizer Deus está fazendo isso, ou esse é o grande propósito de Deus. Deus está fazendo 1 bilhão de coisas ao mesmo tempo, em tudo que Ele faz, e com o coronavírus não é diferente. Deus tem 1 bilhão de propósitos, está fazendo 1 bilhão de coisas ao mesmo tempo, e a gente não pode tentar reduzir Deus ou perder de vista que Ele é grande demais para ser compreendido por nós. Então, as obras de Deus, os propósitos de Deus são inumeráveis. Pode passar. Parte 2, o que Deus está fazendo, aí o versículo, Salmo 40, versículo 5. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Então, as obras de Deus, a providência de Deus, o agir de Deus é muito maior do que nós podemos contar. As obras de Deus são inumeráveis. As obras de Deus não são apenas incontáveis por numericamente serem muito grandes. Não é que elas só são muito grandes para a gente não conseguir numerar. Elas são também incompreensíveis. Pode passar. Romanos 11, versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então,
as obras de Deus não são só numerosas, inumeráveis, elas são também incompreensíveis para o nosso entendimento. A gente pode querer falar delas, compreender elas, mas elas são altas demais para nós compreendermos. Deus tem os seus próprios caminhos, os seus próprios pensamentos, que são muito mais altos do que os nossos. E essas palavras que Paulo usou, insondável, inescrutável, quer dizer que a gente não consegue chegar lá, a gente não consegue compreender, a gente não consegue medir ou entender o que Deus está fazendo. Então você pode estar se perguntando, mas se as obras de Deus são inumeráveis dessa forma, são incompreensíveis, como é que o autor pode então, e como é que nós podemos falar de propósitos de Deus no coronavírus? Porque apesar das obras de Deus serem inumeráveis e insondáveis, apesar dos seus propósitos serem muito mais altos do que nós podemos compreender, ele se revela a nós por meio da Escritura. Deus diz o que está fazendo no curso da história. Deus não largou a gente aqui e abandonou e deixou se virem aí, sem nos contar o que está acontecendo. Deus nos revela na sua palavra qual é o seu plano, o que está acontecendo na humanidade agora, qual é o momento da história, o que ele está fazendo, qual é o rumo para que ele está nos levando. E a Bíblia nos aponta que a forma de Deus agir na história é porque ele tem um determinado fim. Deus age com os meios que age porque ele tem um propósito para a humanidade. E a Escritura nos revela esses propósitos de Deus ao fazer ao desempenhar essas ações na história. Então, o que a gente vai ver daqui em diante, até o final do livro, é o autor nos apontando na Bíblia o que Deus faz por meio dessas calamidades. Quando a Bíblia nos conta de pragas, de calamidades, de destruições, de juízos que Deus mandou sobre o seu povo, sobre a humanidade em geral, a Bíblia nos fala dos propósitos de Deus ao fazer isso. E o que a gente vai fazer é pegar isso e aplicar ao coronavírus, porque é uma devastação, é uma praga, é uma calamidade, assim como qualquer outra na história. Pode parecer grandiosa demais, porque a gente está vivendo ela e nunca vivemos outra desse tipo, né? Pelo menos não nós aqui nessa região do Brasil. A gente nunca sofreu com tornado, com tsunami, com maremoto, com terremoto, com outra praga desse tipo, com outro vírus. Então, para nós pode parecer grande demais. Mas essa calamidade, perto de outras que já houveram na história, em outros lugares, ela não é diferente. Na verdade, ela chega a ser em destruição menor. Então, quando a gente olha para a Escritura e vê Deus fazendo essas calamidades acontecerem, ativamente Ele governando, soberano sobre tudo isso, Ele tem os seus propósitos, e embora eles sejam inumeráveis, incontáveis, incompreensíveis, Deus revela alguns deles para nós. Deus diz o que está fazendo em Sua palavra, e é isso que a gente vai ver nos próximos capítulos. Então, o autor ele chama isso de 6 caminhos, né? ou 6 respostas que ele vai dar para essa pergunta: o que Deus está fazendo nessa crise, nessa pandemia de coronavírus? Então, pode passar, por favor, a resposta. Ele dá 6 respostas para isso, de acordo com a Escritura. Essas 6 respostas são: a primeira, o que Deus está fazendo? Ele está ilustrando o horror moral do pecado. Segunda resposta, segunda coisa que Deus está fazendo: Ele está enviando julgamentos específicos. Ele está despertando-nos para a segunda vinda de Cristo. Ele está nos realinhando ao valor infinito de Cristo. Ele está criando boas obras em meio ao perigo. E Ele está desprendendo as raízes para alcançar as nações. Então, o autor vai nos mostrar essas 6 coisas que Deus está fazendo na Escritura, uma em cada capítulo. Hoje a gente vai ver a resposta 1 e 2. Então, hoje nós vamos ver que Deus está ilustrando o horror moral do pecado e Ele está enviando julgamentos específicos contra o pecado e contra o pecador. E essas respostas 1 e 2, elas correspondem aos capítulos 6 e 7 do livro. Pode começar. Então, capítulo 6, ilustrando o horror moral. Então, essa é a primeira resposta do autor. O que Deus está fazendo com o coronavírus? Deus está dando ao mundo, no surto do coronavírus, assim como em todas as outras calamidades, uma ilustração física do horror moral e da feiura espiritual do desdenhoso pecado. Então, Deus está
de forma resumida, ilustrando o horror moral do pecado. É isso que ele está fazendo. A Bíblia nos conta como o mundo era perfeito, como Deus o criou. Deus olhou para a sua criação e disse: tudo isso é muito bom. Não havia defeito em sua criação, não havia nada faltando, não havia nada imperfeito. Deus criou o mundo de forma plena, bela, perfeita. Nada havia. Tudo era mais que bom. Ele disse: tudo isso é muito bom. Mas o terceiro capítulo de Gênesis nos narra a entrada do pecado no mundo, nos narra a queda dos nossos primeiros pais. E a Bíblia, a partir já de Gênesis 4, no capítulo seguinte, a Bíblia já começa a nos mostrar como o pecado devastou e destruiu tudo. Na verdade, ainda em Gênesis 3, a Bíblia nos mostra como tudo no mundo foi distorcido, foi abalado, foi prejudicado pelo pecado. Deus, logo no capítulo 3, depois de Adão e Eva pecarem, Deus já começa amaldiçoando a terra por causa do pecado de Adão. E Deus disse: maldita é a terra por tua culpa, por tua causa. Em suor você vai comer o teu pão. Você vai plantar, mas você não vai colher com facilidade. Vai haver carnes, abrolhos, vai haver mato no meio da sua plantação. Você vai ter que capinar muito para o que você plantou poder produzir e você comer. Você vai sofrer para ter o seu sustento. Então, toda a criação foi abalada pelo pecado. A partir daí a gente vê a humanidade também nas suas relações prejudicadas. Logo em Gênesis 3 ali já mostra um contraste entre o fato de que homem e mulher viviam nus, pelados no jardim e não suportavam com isso, não tinham vergonha, mas assim que pecaram eles já procuraram se esconder um do outro, se cobrir, e já se esconderam de Deus. Então o relacionamento de homem com homem, de ser humano para ser humano, homem com mulher foi afetado. O relacionamento do homem para com Deus foi afetado. O homem procurou se esconder do seu próximo e se escondeu do seu Criador também. E logo a gente vê em Gênesis 4 os primeiros filhos de Adão e Eva, um matando o outro. E a gente vê que logo a partir de Gênesis 3 toda a criação foi afetada pelo pecado. Tudo foi corrompido. Não há nada na criação que não tenha sido prejudicado, distorcido por causa do pecado. E quando eu digo criação, eu estou me referindo a tudo o que Deus criou. A natureza, os animais, as plantas, o meio ambiente, tudo foi afetado pelo pecado, o ser humano principalmente. Então, quando eu falar de criação, tenha em mente tudo o que Deus criou. O homem, os animais, as plantas, o meio ambiente, toda a criação foi afetada pelo pecado. E a Bíblia diz que toda a criação geme em angústia por causa do pecado. A gente vai ver isso daqui a pouco. Deixa eu só mostrar um texto para vocês primeiro. Romanos capítulo 5. Mas eu não coloquei. Tá, então Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, toda a humanidade, toda a criação está afetada pelo pecado. Agora sim, Romanos 8, do 20 ao 22. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então Paulo está nos dizendo que toda a criação foi afetada por causa do pecado. Não só a humanidade. Tudo na criação. E isso inclui os germes, as bactérias, os vírus que nos causam doenças. Isso inclui a morte que temos que enfrentar. A morte não era uma realidade para a qual Deus nos criou. Nós não fomos criados para morrer. Deus disse: a partir do momento em que você pecar, você vai morrer. A morte é resultado do pecado. Como nós lemos, o mundo entrou no pecado e com ele a morte. Então, toda morte, toda doença, toda debilidade física, toda deficiência física, seja ela genética ou causada por qualquer outra coisa acidental, tudo é fruto e resultado do pecado, da desgraça do pecado. Não há uma desgraça nesse mundo que não tenha a sua raiz ou a sua origem no pecado, na queda de Adão.
Então a gente viu nesse texto que Deus sujeitou, foi o próprio Deus que sujeitou a criação à vaidade, ou essa corrupção, a esse cativeiro de corrupção. Deus sujeitou a criação a esse cativeiro da corrupção, a essa distorção por causa do pecado, como um juízo por causa do pecado. A criação só enfrenta todas essas dificuldades, essas desgraças, essas doenças, mortes e pandemias, porque Deus está enviando os seus juízos. Na partida daquele momento, na queda, Deus enviou os seus juízos sobre toda a criação por causa do pecado de Adão. Mas, então percebam que a criação não está sujeita pela sua própria vontade. A criação não está nesse estado porque ela quer, mas porque Deus a sujeitou a essa condição. E o autor ressalta, não foi o diabo que colocou a criação nessa condição, não foi a serpente ali no jardim, não foi o próprio Adão que deixou a criação desse jeito, não foi ele que, assim, foi culpa do pecado dele, mas não foi ele que fez a criação se corromper. Deus sujeitou a criação à corrupção. Mas essa passagem nos fala também da esperança de Deus, no sentido do plano de Deus, ou da expectativa de Deus, do que Ele está fazendo na criação com toda essa corrupção. O texto diz, como nós lemos, que Deus sujeitou a criação a essa corrupção, a essa vaidade, na esperança da liberdade, da glória dos filhos de Deus, na esperança de que a própria criação seja redimida. Deus tinha um plano de redenção, não só para a humanidade, mas para toda a sua criação. Jesus Cristo não é o Redentor apenas da humanidade, Jesus Cristo é o Redentor de toda a criação. Eu tenho exposto a carta de Paulo aos Efésios nos domingos à noite, e uma das coisas que nós vemos Paulo dizer em Efésios é que o plano de Deus, o plano que Deus revelou para a igreja, é que Ele está intentando, Ele está planejando convergir todas as coisas em Cristo, para Cristo ser tudo em todos, para Cristo ser o cabeça de todas as coisas. Isso quer dizer que Cristo vai redimir tudo. Um dia toda doença, toda fome, toda miséria no mundo vai encontrar salvação e redenção em Cristo. Um dia todas as doenças, todas as pandemias, tudo que há de mal nesse mundo vai encontrar salvação, redenção, restauração em Cristo. Através de Cristo, essa criação vai se tornar uma nova criação. Deus tem esses planos de fazer novos céus e nova terra por meio da obra de Cristo. E a Bíblia descreve que nesses novos céus, nova terra, habita a justiça, em que lá já não há mais traças para corroer, já não há mais ladrões para roubar, já não há mais doença ou morte para se chorar. Na verdade, toda lágrima será enxugada do nosso rosto. Já não haverá doença, já não haverá nada que nos limite ou nos detenha. Já não haverá doença ou envelhecimento, deterioração na nossa carne. Tudo será perfeito, como um dia foi planejado para si. Deus tem esse plano e Ele sujeitou a criação a essa corrupção, a esse estado de pecado, de miséria. Ele mandou isso como um juízo pelo pecado de Adão, mas Deus tem um plano com isso. Ele está conduzindo a criação, toda a criação, a uma redenção por meio de Cristo Jesus. É isso que Deus está fazendo. Agora, Cristo manda então, de forma geral, esse juízo do pecado sobre toda a criação, inclusive sobre os seus filhos. Crentes também são atingidos por essa condição. Crentes também ficam doentes. Crentes também envelhecem e morrem. Crentes também sofrem acidentes de trânsito. Crentes também pegam coronavírus. Crentes também morrem de coronavírus. Então, a questão é, o juízo que Deus mandou, essa desgraça, essa calamidade, essas calamidades que acontecem no mundo desde o princípio, elas sempre atingiram o povo de Deus no passado e continuam atingindo hoje. Todos estão sujeitos a isso, todos estão fadados a isso. Romanos 8, 23 é o versículo seguinte. E não somente a criação, diz Paulo, não somente a criação geme e suporta essa condição de devastação do pecado, de miséria do pecado. Não é somente a criação que geme e suporta isso. Nós também, nós que temos as primícias do Espírito, ou seja, nós, os filhos de Deus que temos o Espírito Santo,
nós igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nós ainda sofremos com doença, nós ainda sofremos com morte, nós ainda estamos aguardando esse corpo ser redimido. Nós ainda estamos aguardando, nós já experimentamos a redenção na nossa alma, nós já experimentamos salvação, nós já desfrutamos da vida eterna, no hoje, no aqui e no agora, mas o nosso corpo ainda é um corpo que sofre com o pecado. Ainda é um corpo que adoece, ainda é um corpo que envelhece e morre. Ainda é um corpo que sente dor na junta depois que passa dos 40. Ainda é um corpo que começa a ter canseira e enfado quando chega na velhice, como a Bíblia diz. Mas nós aguardamos a redenção do nosso corpo. Nós sabemos que é isso que Deus está planejando fazer. É isso, Ele está conduzindo a história, está conduzindo a sua criação para esse fim, para essa redenção por meio de Cristo. Mas, então o autor até menciona, cristãos também são atingidos por tsunamis, cristãos também morrem em ataques terroristas, cristãos também pegam o coronavírus. Mas qual é a diferença? Ou será que Deus nos trata como trata os ímpios? A diferença, para nós, os filhos de Deus, essas calamidades, essas doenças, essas desgraças que nós experimentamos no corpo, isso para nós, os filhos de Deus, não é juízo, não é julgamento. Para nós é purificação. Então, essa é a diferença. Nós não estamos sendo condenados com isso. O que nós estamos passando, os crentes que pegam o coronavírus, os crentes que morrem por causa do coronavírus, ou mesmo os crentes que estão em prejuízo financeiro por causa de toda essa crise global, eles não estão sofrendo o juízo de Deus, eles não estão sendo castigados por Deus. Por quê? Porque agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que são crentes em Cristo Jesus, aqueles que são filhos de Deus, que são a habitação do Espírito Santo, esses não estão sendo punidos, não estão sendo condenados, porque não há condenação mais para os que estão em Cristo. Para o crente, a morte já não é mais um juízo, não é uma punição pelo seu pecado. Para o crente, morrer é uma coisa boa. Quer ver? Passa aí. Paulo dizendo, ou melhor, antes disso, então Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que nós estamos passando não é juízo, porque não há mais condenação e nós não estamos destinados à ira de Deus, mas à salvação. Agora sim, para o crente morrer é lucro. Paulo diz aos Filipenses 1:21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E ele ainda diz em outro texto, tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo está dizendo, se eu morrer, para mim é lucro, vai ser uma coisa boa. Na verdade, eu anseio por isso, eu estou até na dúvida. Ele diz, eu vejo que eu tenho que ficar, porque ainda há muito trabalho para fazer, ainda há muita gente para quem eu tenho que pregar, há muitas igrejas, muitos crentes que eu tenho que ensinar, confortar e consolar, mas eu também estou em dúvida, porque eu também quero partir, ou seja, eu quero morrer e estar com Cristo. Isso é muito melhor do que estar nessa terra, ainda que vivendo para Cristo, ainda que vivendo para a glória de Deus. Então, para o crente, a morte não é um juízo, não é uma condenação, não é fruto da ira de Deus. Para o crente, morrer é lucro, porque nós estaremos com Cristo novamente, e isso é incomparavelmente melhor. Então, o autor abre um parênteses aqui agora para dizer o seguinte, quando eu digo que é Deus que está fazendo isso tudo, quando eu digo que Deus sujeitou a criação ao cativeiro da corrupção por causa do pecado, quando eu digo que Deus mandou esses juízos ao longo da história, que Deus mandou calamidades ao longo da história para punir e para aprisionar a criação nesse cativeiro de corrupção, para nos fazer, incluindo seus filhos, para nos fazer gemer, ficar angustiados e aguardar, e ansiar e esperar pela redenção do nosso corpo. E toda a criação geme e suporta. Quando a gente diz isso não exclui o fato de que Satanás também atua. Isso não exclui o fato de que Satanás está por trás também de toda destruição, de toda morte, de toda desgraça.
uma coisa não exclui a outra. Por exemplo, Jesus nos diz que Satanás é assassino, é homicida desde o princípio. Pode passar em João 8, capítulo 44. João capítulo 8, versículo 44, Jesus diz: o diabo foi homicida, foi assassino desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Então é claro que Satanás está por trás de toda a morte, de todo assassinato, de toda a destruição. Ele tem prazer nessas coisas. Ele, por natureza, faz essas coisas. E o outro texto era... E Lucas escreve em Atos o seguinte, Atos capítulo 10, versículo 38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, ou seja, Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, porque Deus era com Cristo. Então Cristo andava fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Então veja que esse texto está nos dizendo que aqueles que durante o ministério de Jesus, ele curou muitos cegos, mudos, surdos, paralíticos, leprosos, mulher com fluxo de sangue. Jesus curou muitas doenças. E Lucas está nos dizendo em Atos que Jesus fez isso curando os oprimidos do diabo. Ou seja, é óbvio que doenças, que desgraças, que mortes são fruto da ação de Satanás. E que o diabo oprime os ímpios por causa disso. Em outro texto, eu não coloquei aí, mas em Lucas 22, 31, Jesus fala que a mulher que ele tinha curado estava sendo oprimida pelo diabo há 12 anos. Ele diz, eu não vou deixar de curar no sábado, só porque é sábado, dessa mulher que está oprimida pelo diabo faz 12 anos. Então Jesus está dizendo, Satanás, ele sim atua, espíritos malignos, Satanás e os demônios atuam sobre as pessoas, oprimindo elas, causando mal a elas. E parte do ministério de Jesus foi curar os oprimidos do diabo, foi expulsar demônios e tudo mais. Mas a Bíblia nos ensina que Satanás não age fora da permissão e dos limites dados pelo próprio Deus. A gente vê isso no livro de Jó, eu citei semana passada. No livro de Jó, Satanás se dispôs e pediu para Deus a permissão de atingir Jó. E num primeiro momento Deus disse, pode causar destruição na vida dele, mas não toque em Jó. Então Satanás deixou Jó intacto. Fez Jó perder os seus bens, fez Jó perder os seus filhos, só não perdeu a esposa porque Satanás julgou que era melhor porque Jó ter uma esposa que influenciava mal ele do que ele perder a esposa. Mas Satanás não tocou em Jó, porque Deus disse, não toque em Jó. E no segundo momento, quando Satanás pediu, me deixe tocar nele. Então Deus disse, ok, pode fazer ele ficar doente, mas não o mate, não tire a vida dele. Então Satanás deixou Jó doente, muito doente. Então a gente vê Satanás como numa coleira. Parece Lutero dizia que Satanás é um Rottweiler, é um cachorro bravo na coleira de Deus. E Deus delimita o raio de ação de Satanás. O diabo não age fora do controle, do governo de Deus. Satanás é um servo involuntário de Deus. Ele não é um servo que se submete, que quer honrar o Senhor, mas ele involuntariamente faz apenas aquilo que Deus quer que ele faça, porque Deus governa e controla todas as coisas, inclusive os demônios. Então, o autor abre esse parênteses para dizer, quando eu digo que Deus está por trás de todas essas calamidades, mandando juízo para a humanidade, e agora ele vai falar especificamente ilustrando o horror moral do pecado, isso não quer dizer que Satanás não atue, mas a ação de Satanás, Deus está por trás controlando ele, delimitando ele, não permitindo que ele haja além do que Deus quer. Então, Deus é soberano sobre tudo isso, ele tem propósitos com isso, ele está, desde Gênesis 3, ele julgou a terra, julgou a criação e prendeu e cativou a criação num cativeiro de corrupção, de devastação, mas com o plano de redimir todas as coisas por meio do seu Filho Jesus Cristo. Aí agora o autor vai dizer especificamente o que ele quer dizer quando ele fala que Deus está ilustrando o horror moral do
pecado com essa destruição? Ele vai dizer o seguinte: Deus amaldiçoou o mundo físico para que os horrores físicos que nós vemos ao nosso redor, em doenças, em calamidades, em ataques terroristas, para que isso se torne uma ilustração vívida, para que isso seja visível o quão horrível é o pecado. Deus está dizendo: o pecado que a humanidade cometeu desde o início, os pecados que a humanidade vem cometendo todos os dias, a todo momento, são horríveis, são detestáveis, são abomináveis. E Deus mostra o quão abominável, quão detestável é o pecado quando Ele manda juízos físicos para nos mostrar o horror disso. Quando nós ligamos o jornal e vemos coisas terríveis acontecendo ao redor do mundo, Deus está mostrando o quão horrível é o pecado, quão detestável é o pecado, quão abominável é a rebeldia contra Deus e a desobediência aos seus mandamentos. Então ele diz: o mal físico é como se fosse uma parábola, um drama, um teatro mostrando quão horrível é o ultraje moral de se rebelar contra Deus. E por quê? Por que Deus faz isso? Por que Deus causa esses males morais, esses males físicos, essas destruições, essas doenças, essas mortes, para mostrar o horror moral? Por que Deus faz isso? Porque nós, desde a queda, nós tivemos a nossa visão ofuscada, a gente não enxerga as coisas, a gente não enxerga a realidade como deveria. Nós não percebemos o quão detestável, o quão horrível é o pecado. Na nossa condição de cegados pelo pecado, nós não podemos ver ou sentir o quão o pecado contra Deus é repugnante, o quão ele é horrível. E exatamente por nós não conseguirmos entender, enxergar, sentir e ver que o pecado é horrível, Deus tem que, de forma muito impactante, mostrar para nós que ele é muito horrível. E é por isso, e perceba, quando nós sentimos dores no nosso corpo, quando nós sentimos dor física, quando nós ficamos doentes, nós ficamos abalados. Qualquer psicólogo ou psiquiatra pode atestar o que eu vou dizer, que nós temos o mau costume de não procurar tratar problemas que são internos, problemas emocionais, problemas psicológicos, problemas espirituais. Nós temos esse péssimo hábito de não fazer nada quanto às deficiências que sentimos espiritualmente, emocionalmente. Mas quando nós temos dores físicas, nós procuramos mais facilmente um tratamento médico. O sujeito pode estar passando a crise que for, pode estar vivendo as dificuldades que for, porque ele não procura o pastor para se aconselhar. O sujeito pode estar sofrendo o que for, que ele não procura emocionalmente, espiritualmente, que ele não procura ajuda. Mas basta ficar um pouco mais gripado, basta começar a sentir dores no corpo, que ele procura se medicar, ele procura se tratar, procura fazer exames para descobrir o que é. Porque quando nós somos atingidos no corpo, quando sentimos dores físicas, nós procuramos resolver, nós ficamos preocupados, nossa atenção é chamada, de forma que simplesmente angústias espirituais, emocionais não nos afetam tanto, a gente não se deixa afetar tanto, mas quando é no corpo a gente se preocupa, quando é no corpo a gente abre o olho. Então, mandando calamidades físicas que atingem o nosso corpo, mandando destruição, doenças e morte física, Deus está abrindo os nossos olhos, está chamando a nossa atenção e está dizendo: vejam, abram os olhos, fique ligado, veja que o quão terrível quão repugnante é o pecado, o quão nojento e abominável é a desobediência contra mim, é a rebeldia contra mim, a desobediência aos meus mandamentos. Com males físicos, com destruições físicas, Deus está mostrando a dor física, a morte física, a doença é uma trombeta de Deus para dizer: abra o olho, abra os ouvidos, preste atenção, veja quão mal, quão terrível é o pecado, quão terrível é a vida de desobediência contra mim. E é isso que Deus está fazendo com o coronavírus, como em qualquer outra calamidade na história, das que já passaram e das que ainda virão até a volta de Cristo. Cristo anunciou que haveriam muitas calamidades, que haveriam guerras, fomes, pragas, doenças,
mas que ainda não seriam o fim. São chamados de Deus para abrirmos os olhos e vermos quão terrível é o pecado e o quanto nós precisamos de arrependimento. Então Deus está misericordiosamente chamando a humanidade ao arrependimento por meio dessas calamidades ao longo da história, por meio do coronavírus. Deus está dizendo: acorda, o pecado contra mim é uma coisa terrível, é uma coisa abominável, é um horror, é uma coisa feia, então vejam quão feio é o pecado de vocês. E Deus manda juízo sobre a humanidade, Deus manda pragas, Deus manda calamidades para mostrar quão terrível é o nosso pecado e quão feia é a nossa condição espiritual, de miséria, de morte espiritual, de distância de Deus, de rebeldia contra Deus. Então o que ele está fazendo é usar um megafone, usar uma trombeta para dizer: abram os olhos, abram os ouvidos, prestem atenção, acordem, vejam quão mal, quão terrível é o pecado de vocês. É isso que Deus está fazendo. Então, para responder mais a sua pergunta, presbítero, da semana passada, como Deus está demonstrando a sua bondade no coronavírus. Deus, além daquilo que eu falei na semana passada, Deus está chamando as pessoas ao arrependimento. E isso é um ato de bondade. O apóstolo Pedro diz na sua segunda carta que Deus não está atrasado na sua promessa de enviar novamente o seu Filho. Jesus não está atrasado. Já se passaram 2000 anos, por que Jesus não voltou ainda? Pedro diz: ele não está atrasado. Para Deus, 1000 anos é como se fosse um dia, ele tem o tempo dele. E ele não está atrasado, ele não tardou a promessa, ele não se esqueceu da sua promessa. Antes disso, Deus está sendo paciente, Deus está sendo bondoso, porque ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Porque Jesus poderia simplesmente voltar e seriam destruídos todos os ímpios, seriam condenados todos os réprobos, todos aqueles que desobedecem a Deus e que não se arrependeram. Mas Deus está dando tempo, Deus está chamando a humanidade ao arrependimento. E isso é um ato de bondade, de paciência de Deus. Quando Deus poderia simplesmente aniquilar, estava falando na semana passada, esse vírus mata em torno de 3% das pessoas que são diagnosticadas com ele. Poderia ser 97%, poderia ser 98%. Essa semana eu e o Larissa estávamos assistindo a uma série, um filme que retratou um vírus parecido com o ebola, que a taxa de mortalidade era de 80%. E aí a Larissa comentou comigo: é aquilo que se falou na escola dominical, é verdade, Deus poderia fazer com que esse vírus fosse muito mais mortal, que ele matasse 80%, 97%. Deus está sendo bondoso, ele poderia simplesmente aniquilar sem aviso a humanidade, ele poderia destruir todos como ele fez no dilúvio, mas Deus está sendo bondoso, paciente, misericordioso, chamando a humanidade ao arrependimento. Quando nós estamos diante da face da morte, quando nós estamos diante dessa condição de perigo, de caos econômico, de caos social, político, o ser humano é levado a colocar outras coisas em vista, né? Tanto que nessa série que a gente estava vendo, um dos personagens achou que tinha pegado esse vírus mortal lá que mata 80%, ele ficou em quarentena e na quarentena ele ligou para a avó dele, que ele não via há muito tempo, ele falou: ô vó, estou querendo te visitar, hein? Então, assim, aí eu comentei que Larissa viu como a gente, quando está diante da morte, a gente começa a colocar outras coisas em vista, né? Aí ele falou: trabalho não vale nada, e a gente coloca trabalho, e não cuida da família, não se preocupa com a espiritualidade, mas quando a gente está diante da face da morte, a gente começa a conversar mais com Deus. Oi Deus, sou eu de novo. Então, tem muito tempo que eu não falo com o Senhor, mas olha só, a gente começa a pensar nessas coisas. Deus está chamando a humanidade ao arrependimento. Isso é um ato de bondade, misericórdia e paciência dele. Quantas pessoas ficaram doentes ou temeram ficar doentes, que não dirigiram uma oração a Deus pedindo perdão, pedindo pela sua alma, pedindo pela sua eternidade? Deus está chamando a humanidade ao arrependimento. Deus está mostrando o horror moral em que a humanidade está submersa. Deus está mostrando a rebeldia da humanidade. Deus está mostrando o quão detestável é o nosso pecado por meio dessa destruição. Essa destruição é horrível? Deus só está encenando, só está mostrando o que Ele suporta todos os dias quando os homens desobedecem. Então é isso que Deus está fazendo. Ele está ilustrando o horror moral, Ele está mostrando o quão feio é o pecado, quão mau é o pecado, quão destrutivo é o pecado e o quanto Ele detesta o pecado. Ele está nos mostrando isso, nos fazendo sentir na pele, no bolso, na alma,
corpo, ele está mostrando quão horrível é o pecado. É isso que ele está fazendo. Esse é basicamente o resumo do capítulo 6. Tudo bem? Alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Tem uma frase, se não vem pelo amor, vem pela dor. A gente fala muito isso num tom pejorativo, como se essa não fosse uma das formas que Deus chama. É claro que Deus chama através da sua vida, está tudo bem, você escuta a palavra e você é transformado. Mas às vezes é a dor que vai fazer você escutar a palavra e ser transformado. Então a gente não vê muito isso não, né? Às vezes a gente fica com esse tom pejorativo, os crentes falam isso e a gente não é demérito abrir os ouvidos para a voz de Deus por causa de um sofrimento, de uma doença, uma dor, né? Até porque, gente, não é mérito, eu digo assim, não é mérito nosso em ocasião alguma, em sentido algum. O sujeito está tudo bem na vida dele, ele está próspero financeiramente, está bem em saúde, está bem com a família, ele ouve o chamado de Deus no Evangelho, ele crê, ele vai a Cristo. Não foi mérito dele. Então por que alguém assim vai desprezar o outro que veio porque perdeu um ente querido, porque alguém da família suicidou, porque se divorciou, porque ficou doente, teve câncer? Inclusive, a gente nem gosta, porque assim, eu pelo menos, a gente não para pra pensar nisso na hora de orar. A gente olha, Senhor, conforta a família, Sim. Deus ajuda eles, mas a gente não olha, Deus, por meio disso, usa isso para a salvação deles. Sim, Né? tem que Então, aprender a orar. Orar por cura na doença e por consolo no luto, mas orar, Senhor, usa essa ocasião para transformar, para o negócio aconteceu, né? Está fora do controle dele. É verdade, a gente tem que aprender a ver isso como um agente de Deus, né? A Escritura nos mostra que Deus está, por meio de julgamentos, de calamidades, Ele está chamando a humanidade ao arrependimento, Ele está ilustrando o horror moral, Ele está mostrando quão terrível é o pecado. É claro, eu vou falar disso daqui a pouco. E a gente tem que parar para enxergar e para até, como Larissa mencionou, orar por isso, para que quando uma pessoa esteja enlutada, perdeu um ente querido, perdeu um amigo, quando a pessoa está passando por uma crise financeira, quando a pessoa está doente, está enferma, está de cama, a gente tem que aprender a orar. Senhor, traz conforto, traz prosperidade, traz alívio das dores e cura, mas também usa essa ocasião para levar essa pessoa ao arrependimento, para levar ela à conversão, se for um crente, para levar ao arrependimento e ser restaurada a comunhão. A gente tem que aprender a enxergar o agir de Deus assim. Não há nada que Deus faça, ou não há nada que aconteça que não esteja sob o controle de Deus, né? É verdade, a gente às vezes olha para a morte, para a doença, como se não estivesse sob o controle de Deus. Mas está, e Deus está agindo, Deus está fazendo 1 bilhão de coisas, e uma dessas que a Bíblia diz claramente é chamando as pessoas ao arrependimento, ilustrando o horror moral que é o pecado. De novo, só para que fique claro, o autor ressaltou, crentes também passam por essas coisas. Então, quando eu falo de juízo de Deus, de chamado ao arrependimento, não quer dizer que tudo seja específico. Esse é o assunto do próximo capítulo, inclusive do capítulo 7. Nem todo sofrimento, nem toda doença é resultado de um castigo de Deus específico, né? Para uma pessoa específica, para um pecado específico. Embora a Escritura também diga que isso acontece, mas nem todos são. Tanto que essa destruição, essa devastação, essa corrupção, essa angústia, esses gemidos que a criação passa, Paulo diz, a criação geme angustiada na corrupção, aguardando a redenção, e nós também os crentes que temos as primícias do Espírito, nós também igualmente, assim como a criação, nós gememos, aguardamos e ansiamos a redenção do nosso corpo. Então, crente também é
devastado por um tsunami. Crente também morre em ataque terrorista. Crente também morre de coronavírus. Porque todos nós estamos sujeitos a essa devastação, a esse horror moral que Deus está ilustrando com essas calamidades. Deus está mostrando o quão terrível é o pecado e os filhos de Deus também sofrem com isso. A diferença é que para o crente isso não é juízo, não é julgamento, não é punição. Para o crente isso é uma forma de sermos purificados, de sermos trabalhados, pode ser uma forma de disciplina, a gente vai ver isso daqui a pouco. Para o crente pode ser uma forma de Deus estar chamando para mais perto dele, para ensinar a valorizar coisas que devem ser valorizadas, para estar mais próximo de Deus, para trabalhar nosso caráter, nossa moral, nossa piedade, mas não é juízo, não é julgamento. Nós não fomos destinados à ira, como nós lemos. Em Cristo já não há mais condenação. Ficou claro? Tudo bem, Naná? Entendeu? Pode comentar, tirar dúvida. Não que eu me lembre, não que tenha uma passagem que diga explicitamente isso, né? Nessas palavras, né? Não vem pelo amor, pela dor, não vem por bem ou por mal, mas de forma, assim, não há isso específico, não há um versículo que diga isso, mas na Bíblia como um todo, nos ensina que Deus chama de diversas formas. Deus é soberano em seu chamado. Deus compara a soberania, ou Jesus compara a soberania do chamado com o vento. Ele diz, o Espírito Santo, na forma de como ele chama as pessoas, ele é como o vento. A gente não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, ele sopra para onde quer, quando quer. Então o Espírito age como o vento. Ele é soberano na forma como ele chama o homem. Às vezes é numa doença, às vezes é quando está tudo bem, às vezes é lendo a palavra, às vezes é na igreja. Obrigado, viu? Às vezes é na igreja, ouvindo a palavra, às vezes é num leito de hospital, às vezes é andando na rua, lendo um folheto. Ouvir testemunhos de crentes da sua conversão é algo muito diversificado. Cada um foi chamado de um jeito. Deus não tem um chamado padronizado nesse sentido. Há um padrão que a Bíblia nos diz que é a palavra. A Bíblia nos diz que Deus nos chama pela palavra, pelo intermédio da pregação da palavra. Paulo diz, né, como crerão se não ouvirem, né? E como ouvirão se não há quem pregue. Aqueles que são chamados são sempre chamados por meio da palavra. Essa palavra pode ser ouvida literalmente durante uma pregação. O meu chamado, a minha conversão a Cristo se deu quando eu estava ouvindo a pregação da palavra. Mas tem gente, já ouvi casos de gente que estava lendo um folheto. Já ouvi casos de gente que viu uma determinada coisa e se lembrou da palavra. Eu estava no Hebron essa semana e o pessoal lá do Hebron é sempre muito impactado pelo testemunho do Samuel, que trabalha lá no Hebron. Na época ele era um interno do Hebron, aquela cadela que tem lá, a Lessie, ela vomitou e estava comendo o próprio vômito. E ele viu a cachorra comendo o próprio vômito e ele se lembrou da parábola do filho pródigo, do filho que teve vontade de comer ali da lavagem dos porcos. Enquanto ele tinha fartura na casa do pai, ele estava ali para comer alfarrobas, para comer lavagem de porco. E o Samuel se lembrou dessa passagem e diz ele que naquele momento ele se entregou a Cristo, ele quis levar a sério a vida cristã. Então veja, é sempre por meio da palavra. Ele viu uma cachorra, mas ele o quê? Ele lembrou da palavra, ele lembrou de um texto bíblico. Então Deus sempre chama por meio da palavra. Mas o como, a hora, o jeito, não é um padrão. Deus pode chamar num leito de hospital, quando o sujeito está doente, está passando aperto, ele se lembra da época que ele ia à igreja, ele se lembra da época que os pais dele levavam ele à igreja, ele começa a lembrar da palavra. Às vezes é no leito de hospital, às vezes é numa igreja, ouvindo a pregação. As ocasiões são diversas, né? É como o vento, vem da onde vem, a gente não vê de onde vem, vai para onde quer, na hora que quer, no jeito que quer. O Espírito sopra como um vento e chama eficazmente
os eleitos de Deus e não há um padrão para isso. Então, nesse sentido, sim, a Bíblia nos ensina. Às vezes é no momento de doença, no momento de mal, às vezes é no momento de bem, no momento de prosperidade. A gente vê narrativas nos evangelhos de homens que aparentemente não precisavam de nada. Homens que eram ricos, que nada lhes faltava, não eram doentes. Cristo chamou e eles foram. É o caso do apóstolo Mateus, estava lá na mesa coletando impostos. Todo coletor de imposto na época era rico, era um homem que aparentemente não precisava de nada. Jesus chamou: vem, me segue. Ele largou tudo, largou as moedas, largou o dinheiro, a mesa e foi embora. José de Arimateia, a Bíblia diz que era um homem rico e mesmo assim era discípulo de Cristo, servia ao Senhor. Então, homens que aparentemente não precisam de nada, não tem nada de mal acontecendo com eles, e eles vão a Cristo. Outros doentes, outros endemoniados. A gente vê o caso do demoniado Gerazeno lá, um sujeito que era tão atormentado pelos demônios que ele vivia em cemitérios, a sociedade excluiu ele, vivia pelado, que ele era louco, ele arrancava a roupa, a população prendia ele, algemava ele nos cemitérios. Então, de tão atormentado que era aquele homem, Jesus expulsou os demônios dele e ele passou a servir a Cristo. Ele se tornou um cristão naquela ocasião, um homem que também estava doente, estava sendo atormentado por demônios, e foi a Cristo. Então, embora a Bíblia não diga, esse é um chavão evangélico que é repetido como se fosse um versículo, né? Se não vem pelo amor, vem pela dor, se não vem por mal, se não vem por bem. Mas, apesar de ser tratado como um versículo não sendo, não é um ensino de todo errado. Porque, se bem que esse se, normalmente as pessoas falam assim: se você não vem por bem, Deus vai te chamar por mal. Às vezes Deus chama no bem. Então não tem esse se tão grande. Mas a Escritura diz que Deus chama tanto em ocasiões de prosperidade quanto em ocasiões de dificuldade. Deus chama quando quer. Então, nesse sentido, é verdade. Se a pessoa não vem por bem, vem por mal. Mas é possível também que ela não venha. E aí ela vai sofrer o juízo de Deus. Mas nesse sentido, sim, Deus chama em todas as ocasiões. Eu consegui responder? Beleza. Vamos falar do capítulo 7, então. Ele é um capítulo bem curtinho, tem umas 3 ou 4 páginas só. Então, rapidinho a gente termina. Capítulo 7. Enviando julgamentos divinos específicos. Então, se no capítulo 6 a gente viu que toda calamidade é um julgamento geral, genérico de Deus sobre toda a criação, não só sobre o homem, mas sobre também a criação, a natureza. Agora, nesse capítulo, a gente vai ver que muitas doenças e destruições são resultado de um julgamento específico de Deus sobre pecados específicos, sobre pessoas específicas. Às vezes, uma pessoa fica doente porque ela pecou e Deus está punindo ela. Então, a gente vai ver exemplos disso na Escritura. Então, vamos lá. Resposta número 2. Algumas pessoas serão infectadas com o coronavírus com um julgamento específico Deus por causa das suas atitudes e ações pecaminosas. Veja, não são todas as pessoas que pegam o coronavírus que estão sendo punidas por Deus. Por isso o autor está dizendo algumas pessoas, que a gente não tem como saber como, não cabe a nós julgar quais pessoas estão sendo condenadas e punidas especificamente, não cabe a nós fazer essa distinção. E são algumas e não todas, porque, como eu disse, até mesmo os crentes pegam o coronavírus. Vamos ver mais disso então. Jó é um exemplo de um homem que não sofreu por causa de um julgamento específico de Deus. O próprio Deus disse no capítulo 1 que Jó era íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O próprio Deus disse isso para Satanás: viste o meu servo Jó? Na terra não há servo fiel como ele. Então, Satanás estava desafiando a fidelidade de Jó. Mas Jó não sofreu o que sofreu por estar sendo castigado, por estar sendo punido por algum pecado ou por pecados. No Novo Testamento, Jesus também fala de uma ocasião, de um fato histórico que não é narrado na Bíblia, apenas mencionado por Cristo. É o desabamento da torre de Siloé. Eu
Eu já até preguei esse texto em algum domingo à noite. Acho que Lucas 18 ou Lucas 12, não sei, não me lembro. Jesus diz assim: vocês julgam que... na verdade ele menciona dois fatos históricos. Um deles tem registro em documentos antigos, que é a morte, o fato de Pilatos ter mandado matar vários galileus que estavam no templo oferecendo sacrifício. Há uma menção disso em documentos históricos da época de Cristo. O desabamento da Torre de Siloé não se encontram menções a isso, mas Jesus menciona como um fato histórico que tinha acontecido ali há pouco tempo, aparentemente. E aí Jesus Jesus cita esses dois fatos históricos para dizer que nem toda destruição, nem toda doença, nem toda morte é um julgamento específico de Deus sobre o pecado. Jesus diz assim: vocês julgam que os galileus que foram mortos no templo, eles eram mais pecadores do que os outros galileus? Não eram. Eu digo para vocês, eles não eram. Eles não morreram, não foram assassinados no templo por serem mais pecadores. Não era um juízo de Deus. E aí ele menciona também o desabamento da Torre de Siloé. Ele diz assim: os pedreiros, os trabalhadores que estavam na construção da torre, a torre desabou sobre eles. Vocês acham que eles eram mais pecadores do que os outros romanos, do que os outros que trabalhavam, do que os outros judeus? Eles não eram. A torre não desabou em cima deles por eles serem mais pecadores do que outros. Então esses exemplos bíblicos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nos mostram que nem toda doença, nem todo acidente, nem todo assassinato, nem toda morte é um juízo específico de Deus sobre uma pessoa. O fulano sofreu um acidente de carro, fulano foi diagnosticado com câncer, fulano perdeu um ente querido. Não é necessariamente um castigo de Deus, não é necessariamente um juízo de Deus específico sobre aquela pessoa ou sobre um pecado específico que ela cometeu. Isso a Bíblia nos ensina. Apesar disso, não obstante, a Bíblia nos ensina também que há doenças, que há mortes, que há destruições para algumas pessoas que são um julgamento sim específico de Deus sobre aquela pessoa, sobre um pecado específico. Dois exemplos disso. Atos 12. Pode passar. Não, na verdade é antes desse. Eu esqueci. Perdão, eu esqueci de colocar então. É Atos capítulo 12, versículo 23, diz assim: no mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes por não haver ele dado glória a Deus e comido de vermes, morreu. Nesse contexto, Herodes estava uma espécie de palanque, estava discursando, e as pessoas começaram a louvar Herodes como se ele fosse Deus. E o povo disse assim: esse que está nos falando não é homem, é um Deus. E Herodes se vangloriou, ele recebeu aquela glória com gosto. E ele não censurou aos habitantes, aos seus ouvintes, por o glorificarem como se fosse Deus. Ele gostou daquilo. Ele se exaltou como se fosse Deus. E aí, no mesmo instante, na hora, diz o versículo 23 de Atos 12, na mesma hora, no mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes, morreu. Então, Herodes, por não ter dado glória a Deus, pelo contrário, ter se deixado vangloriar, ter deixado que os homens o glorificassem como se ele fosse Deus, por causa disso Deus mandou um juízo na hora. Na hora fez ele ser comido de vermes. Um anjo foi lá e matou ele, e comido de vermes ele morreu. Isso é Deus usando de ironia para mostrar, porque Herodes foi glorificado e o povo disse: ele não é um homem, ele é Deus. E aí Deus fez ele ser comido por vermes, para mostrar que ele é um mortal, que ele é comido de vermes, que ele é algo nojento, né? A gente vê e a gente até menciona, a gente usa o fato de ser comido por vermes como uma linguagem popular para dizer que a pessoa é nada, né? Senão essa pessoa é nada, ou era rico, ou era poderoso, mas agora vai ser comido por vermes como qualquer outro homem, né? Vai ser reduzido a pó. Então ele foi comido de vermes, né? Há muitas outras narrativas na Escritura. O autor daqui dá apenas dois exemplos, eu vou citar outros. Romanos capítulo 1, versículo 27, isso eu coloquei. Que é o juízo de Deus contra o pecado da homossexualidade.
Romanos capítulo 1, versículo 27 diz assim: os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Nesse contexto aí, Paulo está dizendo que Deus entregou os homossexuais à sua própria rebeldia, à sua própria ignorância. Deus entregou eles a essa imundície e deixou que eles morram nessa imundície. Deus abandonou alguns desses homens. E ele está dizendo que esses que Deus abandonou, veja, não são todos homossexuais. Há diversos exemplos de homossexuais que se converteram a Cristo e abandonaram os seus pecados. Mas alguns desses que permanecem, a Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo que Deus abandonou esses homens, largou eles, tipo assim, não vou chamá-los ao arrependimento, vou deixar que eles se entreguem a essas torpezas e que morram assim. Então, homens que morreram em sua pecaminosidade, em sua homossexualidade. A Bíblia narra o caso da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, e a Bíblia diz especificamente, não só em Gênesis, mas em outros textos em que essa destruição é mencionada, diz que esse juízo de Deus veio por causa da imoralidade sexual daquele povo. Então Deus mandou ali uma destruição, para chover fogo, meteoros, pedras do céu para destruir aquelas cidades por causa da homossexualidade. Quando a gente olha para o vírus da AIDS, por exemplo, eu não tenho a mínima... qual é a palavra que eu usar? Eu não tenho a mínima hesitação em dizer que o vírus como a AIDS é juízo de Deus sobre as pessoas que vivem de forma depravada sexualmente. Todos aqueles que têm AIDS é porque Deus está julgando eles? Não são todas as pessoas. Mas muitos que sofrem, que padecem disso, sem dúvida é um juízo específico de Deus. E não cabe a nós fazer essa distinção. Fulano de tal pegou, mas não era juízo específico. Fulano de tal pegou, mas é porque era juízo específico de Deus. Não cabe a nós julgar as outras pessoas, senão julgar o nosso próprio coração. Quando ficamos doentes, perguntar: será que eu não estou sendo disciplinado por Deus? Eu sou filho. No caso de um ímpio, é o momento dele abrir os olhos e ver que talvez Deus esteja o punindo especificamente pelos seus pecados. Então a Bíblia dá outros diversos exemplos, só para citar alguns. Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho diante de Deus. Levítico capítulo 10. Choveu o fogo de Deus na hora. Deus consumiu, fez um fogo vir do céu, transformou eles em carvão, em churrasco, em pó na hora, por eles terem pecado contra Deus. Há diversos exemplos no livro do Juízes, no livro dos Reis, de homens que foram também mortos por Deus na hora, instantaneamente, que cometeram os seus pecados. O próprio povo de Israel caminhando no deserto, às vezes Deus abriu um buraco no deserto, caía ali no mesmo dia, matou dezenas de milhares. As serpentes que Deus mandou, as serpentes abrasadoras no deserto, que picavam o povo e eles morriam em pouco tempo, de angústias na carne, era Deus mandando um juízo específico sobre pessoas específicas contra pecados específicos. Ao longo da Escritura e mesmo ao longo da história da humanidade, a gente vê Deus mandando pragas e pecados contra pessoas específicas, contra pecados específicos. Então Deus está fazendo isso com o coronavírus. Mas, de novo, não cabe a nós fazer essa distinção ou discernir quem é que Deus está julgando de forma específica e quem é que está só por ricochete ou por não por juízo pegando também. Não cabe a nós fazer distinção entre joio e trigo, entre quem está sendo punido e entre quem não está. Cabe a nós sondar o nosso próprio coração e julgar a nós mesmos. Tanto que a última seção do capítulo aqui, na última página, o autor diz assim: que toda alma seja sondada, no sentido de que nós não podemos ser simplistas e dizer, se uma pessoa pegou o coronavírus é porque ela está sendo julgada por Deus. Isso é simplista, mas também seria igualmente simplista dizer que ninguém que pegou o coronavírus está sendo julgado especificamente. Muitas pessoas pegaram o coronavírus, muitas pessoas sentiram sintomas graves, muitas pessoas morreram por causa do coronavírus por estarem sendo especificamente julgadas por Deus e punidas por Deus pelo seu pecado, contra o seu pecado.
Entretanto, como eu já mencionei, como o autor falou, mesmo o cristão mais piedoso, o servo mais exemplar, mesmo ele pode pegar coronavírus e morrer de coronavírus. Jó era dos homens o mais fiel a Deus, o mais temente a Deus, e ainda assim padeceu de tudo que padeceu. Não chegou a morrer, mas sofreu tudo que sofreu, não por causa de um julgamento de Deus por um pecado específico. Então não cabe a nós julgar outras pessoas, mas julgar a nossa própria condição. E perguntar se nós mesmos, no caso dos ímpios, será que eu não estou, aqueles que não estão em Cristo, se você não está em Cristo, você se perguntar, eu estou sendo julgado e punido por Cristo por causa do meu pecado? E no caso de nós, os crentes, perguntar se Deus não está nos disciplinando. Porque essa é a diferença entre quando um crente passa por uma dificuldade, por uma tribulação, por uma doença, ou morte até, e quando o ímpio passa. O ímpio passa por tudo isso para juízo, para receber punição de Deus. O crente não é destinado à ira, mas à salvação, ao aprimoramento, a como o metal é passado pelo fogo para ser purificado, o crente passa por tribulações, tristezas e doenças para ser purificado com esse propósito. E então, cabe a nós perguntar, será que nós não estamos sendo disciplinados por Deus? Ou Deus não está chamando a nossa atenção? Ô meu filho, preste atenção, se arrependa. Assim como um pai disciplina o filho, dá palmada no filho para que ele perceba que o que ele fez é horrível. É para isso que a gente disciplina os nossos filhos. É para eles perceberem que pecaram contra Deus e que eles desobedeceram a Deus. E eles apanham para perceber que aquilo é terrível. Então, a gente viu no capítulo 6, Deus está ilustrando o horror moral do pecado por meio de uma doença, de uma calamidade dessa que é física. E no capítulo 7 agora a gente viu, Deus está mandando julgamentos específicos sobre pessoas específicas. São todas? Não. Algumas pessoas estão sofrendo esses julgamentos específicos. Mas, se você está em Cristo, se nós estamos em Cristo, então nós não estamos sofrendo julgamentos específicos. Para nós, Deus não destinou a ira, Deus não destinou o julgamento. A Bíblia nos diz isso. Vamos ver 3 versículos que nos dizem que os crentes, quando sofrem essas coisas, quando passam por calamidades, por doenças, por mortes, eles não estão sendo julgados ou punidos por Deus. Primeiro versículo. Jesus dizendo em João 5,24: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, esse tem a vida eterna. Ele não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, para os crentes, para aqueles que ouviram a palavra e creram, para esses, a morte não é um juízo. Esses não sofrerão juízo. Eles já passaram da morte para a vida, eles já têm a vida eterna. Próximo texto, Romanos, esse a gente já leu, Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então, o que nós crentes sofremos nessa vida não é condenação de Deus, não é juízo de Deus, mas o que pode ser é disciplina. E aí sim, Hebreus capítulo 12, versículo 6. O Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe, a quem adotou. Os filhos que Deus adotou para si, Ele corrige com amor, Ele disciplina. Como pai, Ele usa uma vara, Ele dá palmadas e dá varadas para nos disciplinar e para mostrar: você está em pecado, abre o olho, se arrependa, muda de vida, volta para mim. Deus faz isso com os seus filhos a caráter de disciplina, não a caráter de juízo, de condenação, porque nós já passamos da morte para a vida, já não há condenação, já não há juízo para nós que estamos em Cristo Jesus. Mas para os ímpios, Deus está ilustrando o horror moral, Deus está julgando especificamente muitos por meio dessa crise. Então, é isso que Deus está fazendo por meio do coronavírus. Ele está ilustrando o horror moral do pecado de forma generalizada, tanto que todos sofrem com isso, e Deus está mandando julgamentos específicos para os ímpios. E talvez para os crentes Deus esteja então corrigindo, disciplinando. Mas não cabe a nós então fazer distinções, dizer fulano está sendo disciplinado, fulano está sendo julgado especificamente, ou isso não é juízo, não é correção de Deus, é apenas fatalidade, é apenas Deus com outros propósitos. Não cabe a nós fazer esse juízo. O que a gente está fazendo é mostrar na Bíblia que Deus faz isso com toda a calamidade, mas não cabe a nós fazer essa distinção, e sim sondar a nós mesmos.
peraí, eu estou em Cristo? Eu tenho Cristo como meu Senhor, como Salvador? A minha confiança, a minha esperança de salvação está depositada só em Cristo? Eu creio que Ele comprou a salvação para mim e que Ele me dá a salvação de graça? Eu creio em Cristo? Se sim, se eu estou em Cristo, então eu não estou sendo condenado por Deus, eu não estou sofrendo o juízo de Deus. Então, mesmo que não seja o coronavírus, com qualquer outra fatalidade, com qualquer outra doença, crise financeira, luto que você sofra, se você está em Cristo, você não está sofrendo juízo ou condenação de Deus. Mas talvez você esteja sendo disciplinado pelo Pai, como um Pai que te ama, Ele está te açoitando, está te dando palmadas, está te disciplinando, talvez Ele esteja fazendo isso para abrir os seus olhos. Então cabe a nós nos perguntar: eu estou em Cristo? Se sim, eu não estou sofrendo condenação, mas eu estou em Cristo, eu estou em pecado, eu estou na minha vida cometendo sistematicamente um pecado, estou insistindo em uma prática, em um hábito de pecado que eu sei que ofende a Deus. Talvez eu esteja sendo disciplinado, eu preciso abandonar esses pecados. Então, de forma resumida, é isso que Deus está fazendo com o coronavírus. O autor deu 6 respostas, a gente viu 2 hoje. Deus está ilustrando o horror moral do pecado por meio dessa calamidade, e Deus está mandando julgamentos específicos sobre alguns pecadores, sobre alguns pecados. Ok? Querem comentar alguma coisa, tirar dúvida? Fazer alguma acréscimo? Tudo bem? Ok. Vamos orar mais uma vez então para encerrar. De início, por favor, nos dirija nessa oração e a gente encerra.